Nada é mais desafiador do que seguir em frente quando os mapas falham. Há um instante raro em que a estrada parece sumir e, ainda assim, algo convida a dar o próximo passo. Título: não é apenas um nome, a coragem de continuar. Entre a fé e a razão é o caminho inteiro comprimido numa respiração. Há algo aqui que a maioria ignora, e é justamente isso que começa a mudar tudo. Quando o coração pede abrigo e a mente exige sentido, nasce um ponto de encontro. Nem fuga, nem teimosia. Encontro. Entre fé e razão, uma ponte discreta sustenta o peso do dia e o rumor do amanhã. Quem atravessa essa ponte não procura garantias, procura direção. Existe um detalhe que passa despercebido nos dias corridos. A força não aparece com trombetas. Chega como quem arruma a casa antes do amanhecer. É nessa hora que a força interior desperta, não para vencer o mundo, mas para reorganizar o próprio passo. E o passo seguinte costuma revelar o que o passo anterior não mostrou. Muitos esperam sentir heroísmo para continuar. Ironia: o heroísmo nasce depois que continuamos. Primeiro a escolha, depois o brilho. A coragem não elimina o frio da dúvida, ensina a caminhar com ele sem perder o ritmo. Há uma pergunta que insiste em retornar: seguir por quê? A resposta não está nas promessas grandes, mas no gesto mínimo que inaugura o recomeço. Um copo d'água, uma ligação, um pedido de perdão sussurrado para dentro. Pequenas ações pavimentam grandes viradas. E quem observa, com calma, percebe o desenho. Chico Xavier sabia disso sem barulho. Seu nome carrega um lembrete. Não é preciso gritar para transformar. Às vezes, uma palavra simples desloca montanhas internas. Quando o peso parece dobrar, um fio de esperança reposiciona os ombros. A tradição do estoicismo oferece outra chave: preparar a mente para o que não depende de nós e lapidar o que depende. Entre um pensamento e outro, uma escolha se oferece: reagir no automático ou responder com disciplina mental. O curioso é que, ao escolher a segunda via, o mundo lá fora parece menos áspero. Talvez haja algo que quase ninguém perceba. Continuar não é repetir. Continuar é refazer o acordo com o que importa. É uma arte silenciosa de separar ruído de sentido, ansiedade de prioridade, urgência de essência. E nesse refinamento nasce perseverança. Se tudo pede pressa, a verdadeira virada pede presença. Não se trata de ignorar as quedas, mas de recolher delas o que ainda serve. Quem aprende, isso encontra uma espiritualidade prática, menos slogans, mas caminho vivido. E quando o caminho é vivido, o coração entende. Há um ponto no horizonte que só aparece para quem decide dar mais um passo. Não porque o medo sumiu, mas porque o propósito ficou mais nítido. A partir de agora, cada ideia vai abrir a próxima, como quem desdobra uma carta antiga que sempre esteve guardada no fundo da gaveta. E, quando ela se abrir por inteiro, o sentido vai aparecer onde ninguém esperava. Chico Xavier lembrava, com a naturalidade de quem conhece a alma humana: ninguém retorna ao início para reescrever tudo, mas sempre é possível ajustar o passo e alterar o desfecho. Entre fé e razão, nasce uma travessia que não depende de aplauso externo. Depende de coerência interna. Coração pede abrigo, mente pede sentido. Quando esses pedidos se escutam, surge coragem. Não é ausência de medo, é acordo com o que importa. A força interior se ergue discreta, quase como quem acende uma luz de cozinha às 5 da manhã. E sob essa luz simples, muita coisa encontra lugar. Há quem confunda acreditar com parar de pensar. Não é isso. Fé não é apagar perguntas, é ampliá-las até que caibam respostas mais verdadeiras. Razão não é cortar afetos, é lapidar caminhos até que caiba ternura na decisão. Quando as duas se olham de frente, algo se realinha. Perseverança deixa de ser teimosia e vira método de cuidado. E o método tem um começo humilde, uma escolha pequena,
repetida, com disciplina mental. A partir desse gesto, o dia ganha coluna. O medo anuncia perigo. A razão organiza rotas. A fé oferece horizonte. 3 funções, um mesmo corpo caminhando. Quem aprende essa arquitetura interna para de brigar com o frio na barriga. Sabe que ele existe para avisar, não para paralisar. Sabe também que a esperança não é fantasia. É a recordação de que já se superou outras noites. E ao lembrar, o peito respira melhor. Respira e segue. Segue e vê. Às vezes tudo parece ruir no exato minuto em que se decidiu continuar. Paradoxo comum. O mundo testa o compromisso recém-assumido. É nessa hora que a coragem de continuar já não é discurso. É prática. Uma ligação que se evita há semanas. Um pedido de perdão sem plateia. Um hoje de novo que constrói resiliência. Pequenas colunas sustentam pontes grandes, e quem atravessa sente os pés firmarem, mesmo que o vento aumente. A filosofia estoica oferece um conselho simples e exigente: distinguir o que depende de nós. Parece pouco, mas reorganiza tudo. Depende o esforço, a presença, a palavra dita com cuidado. Não depende a maré, a opinião do vizinho, o humor do tempo. Quando essa distinção vira hábito, o coração desincha, a mente clareia, a perseverança encontra combustível honesto. Resultado, menos ruído dentro, mais ação concreta fora. Ação serena, ação com propósito. Entre uma oração breve e uma lista objetiva, a vida encontra equilíbrio. Espiritualidade prática é isso. Fé que apoia. Razão que orienta. Um copo d'água na mesa, um cronômetro no celular, um versículo lembrado no ônibus. Detalhes cotidianos que constroem catedrais por dentro. Nada espetacular, tudo essencial. Quem observa de perto percebe. A arquitetura da esperança é feita de tijolos miúdos. Talvez exista algo que quase ninguém percebe. Não é preciso sentir vontade para começar. A vontade nasce depois que se começa. O gesto inaugura o gosto. O gosto sustenta o ritmo. O ritmo gera resiliência. E a resiliência devolve a confiança para enfrentar desafios sem fazer drama do inevitável. Quando isso acontece, fé e razão deixam de ser lados opostos e viram mãos do mesmo corpo empurrando a mesma porta. Chega um instante de teste. Uma notícia ruim. Um atraso, um não que derruba expectativas. O impulso é desistir. A proposta aqui é outra: respirar, nomear, escolher. 3 verbos para dias difíceis. Respirar diminui a névoa. Nomear devolve contorno. Escolher recoloca propósito no volante. Quem pratica essa trilha percebe que a força interior não é grito, é constância que aprende a falar baixo e agir alto. E quando a noite parece longa demais, lembrar que coragem não expulsa a sombra. Acende pequenas brasas até o amanhecer. Uma xícara de chá, uma página lida, 10 minutos de silêncio atento. Cada gesto desses educa o corpo e a mente a permanecerem. Permanecer é verbo de quem não desiste. E quem não desiste, aos poucos, muda o desenho do dia seguinte. No fim, a conjugação secreta é simples. Fé para nutrir o coração, razão para guiar a mente, coragem de continuar para unir as duas num mesmo passo. Essa tríade não promete um caminho sem pedra, promete pés treinados para qualquer terreno, e quando os pés aprendem, o horizonte se aproxima um pouco mais. Agora que essa base está desenhada, algo curioso se aproxima pela borda do quadro. De onde, afinal, nasce a coragem verdadeira, se o medo insiste em ficar por perto. Coragem é palavra que engana. Muitos acreditam que ela floresce quando o medo desaparece, como se fosse possível acordar um dia sem nenhum frio na espinha. Mas a vida real ensina outra coisa. A coragem nasce no mesmo lugar em que o medo respira. Não é o contrário do medo, é a travessia dentro dele.
O coração bate acelerado, a mente cria cenários, e ainda assim, o corpo decide dar mais um passo. Esse passo é que se chama coragem de continuar. Chico Xavier dizia que a fé não é ausência de dúvida, mas força para seguir apesar dela. E os estoicos lembravam, não se escolhe o vento, mas a direção da vela. Fé e razão se encontram exatamente aí. Uma aquece, outra orienta. Uma sustenta o coração, outra sustenta a mente. E a coragem verdadeira é esse fio invisível que costura as duas. É no encontro que se aprende a viver. Quem nunca sentiu as pernas tremerem diante de uma decisão importante? O medo avisa que há riscos, mas a razão analisa e organiza as saídas. A fé, por sua vez, oferece horizonte, mesmo que doa a sentido. É essa combinação que liberta do engano de achar que coragem significa segurança absoluta. Coragem é caminhar mesmo sem garantia de chão firme, e aqui mora a reviravolta. Às vezes, o medo não diminui com o tempo, aumenta. O que muda é a musculatura interior para enfrentá-lo. A cada passo dado, o medo perde a exclusividade. Ele continua lá, mas não manda mais. Como ferro que se aquece até se tornar maleável, a alma aprende a transformar tremores em ritmo, ansiedade em energia, incerteza em movimento. Na filosofia estoica, a disciplina mental é um treino diário. Não é glória em praça pública, mas a prática silenciosa de escolher a resposta em vez da reação. O estoicismo não promete eliminar o medo, mas moldar a forma como lidamos com ele. E quando se percebe que é possível sentir medo e ainda assim decidir, nasce uma liberdade nova. Uma liberdade que ensina. Medo é só cenário, não é sentença. Talvez só quem já enfrentou noites intermináveis saiba a importância disso. Quem já encarou a perda, a dúvida, o fracasso, entende que a esperança não vem pronta. Ela é semeada no chão do medo. A coragem não aparece quando tudo está claro. Aparece no meio da neblina, quando a única certeza é que parar dói mais do que seguir. E esse insight muda destinos. Pense em quantas vezes você acreditou que não conseguiria e, no entanto, conseguiu. Isso não prova que o medo sumiu. Prova que a força interior aprendeu a coexistir com ele. Prova que a vida não exige que estejamos sempre fortes, mas que escolhamos continuar mesmo frágeis. E esse continuar cria raízes profundas, raízes que sustentam mesmo em solo instável. Há um detalhe que quase ninguém percebe. Toda vez que o medo tenta congelar, a coragem oferece calor. Não um calor barulhento, mas a brasa que não apaga. Ela aquece devagar, até lembrar. Você já passou por isso antes e sobreviveu. Essa lembrança é alimento. E quem se alimenta dela consegue escolher mais uma vez, caminhar. É nesse ponto que a vida mostra sua ironia. O medo tão odiado pode ser o maior aliado da coragem, pois sem ele não haveria mérito em continuar. O frio na barriga é o selo de autenticidade. Indica que o passo é real, que a escolha importa, que o destino está em jogo. A coragem verdadeira não nega o medo. Ela o acolhe e ainda assim segue. E quando a noite parece mais longa, surge uma pergunta inevitável. Se é possível caminhar dentro do medo, o que acontece quando o medo não é mais inimigo, mas companheiro de jornada? Talvez aí esteja a chave que poucos percebem e que pode mudar a forma como você enxerga cada queda, cada recomeço, cada passo adiante. Há momentos em que a alma se vê diante de um muro alto demais. As mãos soltam, os joelhos dobram, o fôlego encurta. É nesses instantes que muitos acreditam que a estrada terminou. Mas Chico Xavier, com sua visão serena e prática, lembrava: nunca se trata de fim, mas de recomeço, disfarçado. Ele dizia que até a pedra mais pesada pode se tornar degrau.
Essa perspectiva muda tudo. Não desistir não significa ignorar a dor, mas transformá-la em parte do caminho. O segredo não é fugir da queda, mas aprender a usá-la como alicerce. Quantas vezes as lágrimas pareciam poços sem fundo, e na manhã seguinte revelaram-se como nascente. A esperança não brota da ausência de dor. Ela se alimenta justamente do que parecia insuportável. Chico recordava que a fé não retira o peso da cruz, mas fortalece os ombros. E a cada passo dado, mesmo sob lágrimas, a estrada se reconstrói. É curioso como a vida surpreende quando tudo parece acabado. Uma ligação inesperada, uma palavra amiga, um gesto simples. Sinais de que há uma rede invisível sustentando o que acreditávamos desmoronado. Para Chico, esses sinais não eram coincidência, mas obras de amor que se revelam em silêncio, lembrando que nunca estamos tão sozinhos quanto pensamos. E aqui surge uma reviravolta. O que julgamos perda, muitas vezes é convite. Convite para abandonar o excesso de controle, para soltar o que não cabe mais, para aprender a confiar no universo. O que parecia ruína, com o tempo, revela-se como fundamento. E não desistir nesse sentido é aceitar que o destino tem um desenho maior que nossos olhos conseguem ver. Na visão de Chico, a paciência é irmã da perseverança. Continuar não é acelerar, é resistir ao desespero de achar que nada muda. É permitir que o tempo, esse aliado invisível, organize as peças em silêncio. Quando a alma aprende a esperar, descobre que não existe noite eterna. O sol sempre retorna, mesmo quando o relógio da angústia insiste em demorar. Mas como permanecer em pé quando a mente grita para desistir? Chico nos ensina a olhar para dentro. É no silêncio do coração que a força interior se revela. Não como um grito, mas como um sussurro firme. Ainda não acabou. Esse sussurro já foi suficiente para salvar incontáveis destinos, para fazer o caído se levantar mais uma vez. Talvez seja por isso que as maiores transformações acontecem em meio à dor, porque a dor abre brechas onde a luz pode entrar. O que parecia o fim se torna portal para outra compreensão. E se não desistimos, descobrimos que a vida tem mais capítulos do que imaginávamos. Cada passo teimoso que damos é uma linha nova escrita em um livro que ainda não terminou. Não desistir é também um ato de confiança no próprio destino espiritual. Acreditar que há algo maior costurando cada detalhe, mesmo quando tudo parece desordem. É caminhar com fé, mesmo sem mapa, sabendo que a estrada só aparece para quem insiste em prosseguir. E quando prosseguimos, a estrada surpreende. Repare, muitas das histórias mais inspiradoras nasceram em cenários de derrota. É como se a vida esperasse o ponto de exaustão para revelar reservas ocultas. Chico dizia que Deus não dá provas além da capacidade de superação de cada alma. Isso não elimina o sofrimento, mas garante uma certeza silenciosa. Se chegou até aqui, é porque tem em si a centelha necessária para continuar. No fim, não desistir é escolher participar do milagre, porque a transformação não acontece fora, mas dentro, e só floresce em quem ousa atravessar a noite sem abandonar a caminhada. E é nesse ato de seguir, mesmo em pedaços, que a vida revela seus maiores tesouros. Agora, talvez reste uma pergunta. Se não desistir, abre caminhos que pareciam fechados? O que podemos aprender com aqueles que, como os estoicos, treinavam a mente para continuar em meio ao caos? Os dias turbulentos não são invenção do presente. Muito antes de nós, homens e mulheres já se viram cercados por guerras, perdas, traições, doenças, e foi nesse cenário que o estoicismo nasceu. Não como teoria distante, mas como prática de sobrevivência da mente. Para eles, o caos não era motivo para desistir, era oportunidade de exercitar a clareza. O segredo, distinguir
o que depende, de nós do que não depende. Parece simples, mas é um exercício diário que reorganiza toda a existência. Imagine um navio em alto mar. A tempestade não pode ser evitada, mas a direção da vela pode ser ajustada. Assim viviam os estoicos, aceitando que os ventos da vida eram incontroláveis, mas lembrando que a forma de reagir sempre estava em suas mãos. Essa lembrança dá força interior em meio ao redemoinho. A mente, treinada, deixa de ser refém do caos e passa a ser sua bússola, silenciosa. A disciplina era o fio que costurava essa filosofia. Não uma disciplina rígida, mas um cuidado constante com o pensamento. Os estoicos acordavam com a ideia de que a vida é breve e, por isso, cada escolha precisa de atenção. Essa consciência transformava problemas em mestres. Cada dor, uma lição, cada contratempo, um treino, cada perda, um convite a praticar a resiliência. Nada se perdia quando a mente aprendia a olhar com outros olhos, mas havia também ternura no rigor. Marco Aurélio, imperador e discípulo do estoicismo, escrevia para si mesmo lembretes de esperança. Mesmo em meio ao tumulto, ainda existe uma centelha de ordem. Essa visão mostra que a fé na vida não precisa excluir a razão. Pelo contrário, fé e razão juntas tornam-se alicerces para enfrentar as marés. Fé sustenta o coração, razão sustenta a mente. Coragem, então, sustenta os passos. Aqui mora a reviravolta. Muitos acreditam que os estoicos eram frios. Na verdade, eram profundos. Eles não negavam a dor, apenas não permitiam que ela fosse senhora absoluta. Sofriam, mas escolhiam sofrer com consciência. Temiam, mas escolhiam não paralisar. Amavam, mas aceitavam a possibilidade da perda. Nesse equilíbrio, nasce a verdadeira coragem de continuar. Não a coragem que grita, mas a coragem que permanece. Treinar a mente para eles era como lapidar uma pedra. A cada pensamento inútil descartado, uma face da pedra ganhava brilho. A cada emoção descontrolada contida, a rocha se tornava mais firme. O resultado, um espírito que não se desfaz diante do caos, mas se fortalece. Quem pratica esse treino entende que as batalhas externas só podem ser vencidas quando as batalhas internas estão organizadas. E você, já percebeu como algumas tempestades não podem ser mudadas, mas podem mudar você? Essa é a essência estoica. Aceitar o que não pode ser alterado e dedicar energia ao que pode. No fundo, é uma forma de esperança disciplinada. Esperança que não espera, de braços cruzados, mas constrói com as próprias mãos enquanto o futuro chega. Os estoicos sabiam, o caos é inevitável, mas o colapso não é. A escolha está em como reagimos. Quando o medo chega, eles perguntavam: depende de mim? Se sim, agiam. Se não, deixavam ir. E nessa simplicidade havia um poder que nem as maiores tempestades conseguiam apagar. Esse poder está disponível ainda hoje, escondido no meio da pressa e do excesso. Ao final, continuar em meio ao caos é decidir não entregar a mente ao desespero. É erguer-se quando tudo empurra para o chão. É confiar que mesmo no tumulto, a vida continua oferecendo direções. E a cada passo que se dá, a cada escolha consciente, a coragem cresce. Cresce até se tornar hábito. E o hábito se transforma em destino. Mas há algo que poucos percebem. Quando fé e razão andam separadas, a jornada pesa. Quando andam juntas, a jornada ensina. E é justamente aí que chegamos ao próximo ponto. A força que surge quando fé e razão caminham no mesmo passo, revelando um sentido que transforma até o silêncio em mestre. Existe um instante raro, quase secreto, em que a vida deixa de ser um campo de batalha entre coração e mente e se transforma em uma dança. A fé sustenta o coração para que ele não se quebre diante da dor, enquanto a razão guia a mente para que ela não se perca em ilusões.
Quando essas duas forças se encontram, nasce uma terceira, a coragem de continuar. Uma coragem serena, que não depende de certezas absolutas, mas da confiança em dar um passo de cada vez. É como caminhar por uma ponte de vidro. Os olhos calculam, o peito treme, mas a fé lembra que há chão mesmo onde os olhos veem vazio. A razão mede o risco, a fé sopra confiança. O resultado é movimento. Sem essa combinação, ou nos tornamos impulsivos demais, presos à crença sem reflexão, ou frios demais, paralisados pela lógica sem calor. Juntas, fé e razão formam a bússola que aponta o norte em meio à tempestade. Chico Xavier dizia que a vida nunca deixa de responder a quem insiste em acreditar, mas também lembrava que acreditar não é se iludir, é agir com esperança e lucidez. Já os estoicos ensinavam que a disciplina mental fortalece o caráter, mas sem esperança, essa disciplina se torna árida. É nesse ponto de encontro que tudo se equilibra. O coração alimenta, a mente organiza e a vida segue. Muitas vezes achamos que precisamos escolher. Ou confiamos no que não vemos, ou acreditamos apenas no que calculamos. Mas a verdade é que o destino pede as duas coisas. A fé abre caminhos que a razão ainda não enxerga. A razão pavimenta os caminhos que a fé ousou sonhar. Uma abre portas, a outra as mantém firmes. Quando caminhamos assim, não só avançamos, nos transformamos. A reviravolta acontece quando percebemos que esse encontro não é raro. Ele já acontece em nossos gestos cotidianos. Quando alguém ora antes de tomar uma decisão prática, está unindo fé e razão. Quando alguém estuda, mas ainda assim confia que o resultado será justo, está unindo fé e razão. São esses encontros discretos que formam a base dos recomeços da alma. E talvez você já tenha sentido isso. Aquele momento em que o medo estava presente, mas a fé manteve o coração aquecido, e a razão fria e lúcida evitou que você se perdesse no excesso de emoção. No cruzamento dos dois, você continuou. Esse continuar é transformação espiritual, não de dogma, mas de experiência vivida, aquela que molda caráter e destino. O curioso é que quando a fé e a razão caminham juntas, até os silêncios ganham sentido. O silêncio não vira abandono, mas espaço de aprendizado. O erro não vira fracasso, mas material de lapidação. A espera não vira vazio, mas preparação. Assim, a vida deixa de ser uma soma de acasos e se torna propósito de vida em movimento. É nesse estado que se descobre a verdadeira força interior. Não a força que grita ou precisa provar algo, mas a força que permanece, discreta, mesmo diante do caos. Essa força não é só humana, mas também espiritual. Um alinhamento entre a lógica da mente e a confiança do coração que nos faz suportar o insuportável e enxergar sentido onde antes só havia dor. Então, talvez a grande pergunta não seja se você tem fé ou razão, mas já deixou as duas caminharem juntas? Porque é no mesmo passo que elas revelam sua potência máxima. E quando isso acontece, a coragem não é esforço, é consequência. O destino, então, deixa de ser um peso e se torna obra de amor, desenhada entre escolhas conscientes e entregas confiantes. E se é verdade que a coragem de continuar nasce desse encontro, talvez o que resta agora seja perguntar: o que acontece quando finalmente entendemos que tudo o que parecia fragmentado, fé, razão, dor, esperança, estava, na verdade, preparando a revelação final? Chega um instante em que todas as peças se encaixam. O medo que parecia inimigo se revela mestre. A dúvida que parecia barreira se torna portal. A fé e a razão, que antes caminhavam em direções opostas, finalmente se encontram no mesmo compasso. É nesse ponto que a alma percebe. Nunca foi a ausência de dor o que sustentou o caminho, mas a escolha de continuar mesmo dentro dela. E então, tudo faz sentido. O que parecia ruína
era alicerce. O que parecia silêncio vazio era preparação. O que parecia atraso era tempo invisível organizando futuros que você ainda não podia ver. A coragem de continuar não é sobre ser invencível, mas sobre permitir que cada passo revele um chão novo, mesmo quando os olhos só enxergam neblina. No fim das contas, a resposta sempre esteve ali. Não é o tamanho da fé que importa, nem a frieza da razão isolada. É o encontro das duas que molda destinos. É a confiança que aquece o coração somada à lucidez que guia a mente. É o gesto pequeno que se repete até transformar o impossível em cotidiano. Mas será que estamos prontos para aceitar isso? Prontos para assumir que a coragem não nos livra do medo, mas nos ensina a usá-lo como combustível? Prontos para reconhecer que fé e razão não competem, mas se completam? Talvez essa seja a grande revelação. A vida nunca exigiu perfeição, apenas continuidade. E quando se entende isso, a estrada muda de cor. O que antes era escuridão, agora é convite. O que antes era peso, agora é treino. O que antes era queda, agora é degrau. E no fundo, a grande certeza surge silenciosa. Nada é capaz de deter aquele que aprendeu a continuar. Se há algo que este caminho nos mostrou, é que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. Fé e razão não são forças rivais. Quando caminham juntas, revelam uma potência capaz de sustentar qualquer jornada. A fé aquece o coração com esperança, a razão ilumina a mente com clareza, e a união das duas cria o passo firme que molda o destino. Nada é pequeno demais quando está construindo quem você se torna. Uma oração silenciosa, uma escolha consciente, uma disciplina simples. São esses gestos que, somados, sustentam o futuro. A vida não pede perfeição, pede continuidade. E cada vez que você escolhe continuar, mesmo em meio à dor, a estrada se reorganiza ao seu favor. A mensagem de Chico Xavier e a sabedoria dos estoicos convergem aqui. Não desistir é o ato mais revolucionário da alma. Porque não desistir é confiar que há um propósito maior costurando cada detalhe, mesmo quando os olhos só enxergam fragmentos. É nesse ato que nasce a verdadeira transformação espiritual. Agora é o momento de aplicar isso à sua vida. Não espere a ausência de medo para agir. Não espere a certeza para começar. Escolha hoje, neste exato instante, dar o próximo passo. Descubra como é poderoso alinhar fé e razão no mesmo compasso e deixar que a coragem guie o caminho. E eu quero ouvir de você. Qual parte desta reflexão mais ressoou no seu coração? O que você já viveu que te mostrou a importância de continuar mesmo quando tudo parecia perdido? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Ela pode ser o farol que ilumina a caminhada de alguém. E se essa mensagem fez sentido para você, não deixe que ela termine aqui. Assista também ao vídeo recomendado aqui em cima e mergulhe ainda mais fundo nessa jornada. Porque, no fim, a coragem de continuar sempre revela horizontes que antes pareciam impossíveis. Nos vemos no próximo vídeo.